Olá, oiê, Exu Mojubá, quem vos fala é Cláudia Facine, apresentadora do Exu Jética. No episódio de hoje eu vou conversar com uma pessoa assim que é imensamente colorida. Ela é jornalista, tradutora, escritora, artista visual, nasceu logo ali no Acre, né, e trabalha com a temática afro-indígena brasileira. E eu estou falando simplesmente com Dona Luciana Nabuco, minha irmã, sua bênção. A bênção, Cláudia, Mãe Nanã, Que o abençoe. Senhor te abençoe. E a todos e a todas. Axé! Luciana, é muito bom falar com você porque você fala sorrindo. Eu gosto de gente assim. Você vai transbordando alegria. E isso é maravilhoso, principalmente nesse tempo de trevas que a gente anda vivendo, né? Minha irmã, me diz uma coisa. Você é iniciada aonde? Fala do Sim. seu orixá. Conta um pouquinho de você pra gente. Bom, Cláudia, é um prazer. Você sabe que, falando dessa questão do sorriso, meu pai, que também já partiu para Orum, eu sou filha de um pai velho, tive uma grande Aham. sorte de quando eu nasci, meu pai tinha 65 anos, e ele se Olha. encantou aos 90. E papai falava uma Hum. coisa para mim, ele era médico, né? Nascido no Pará em 1907. Ele dizia o seguinte, ele dizia, minha filha, tem que se sorrir ao menos uma vez ao dia. Ainda que as coisas não estejam bem, ainda que você não esteja bem, mas procure algum motivo para você sorrir. É terapêutico. Uhum. Então, eu acho que isso me acompanha, sabe? E, e, e falando assim do candomblé, né? Às vezes eu sempre ouvi muitas pessoas falando assim que entraram pro candomblé através por conta de desilusões, de dores. Eu entrei pelo amor de uma mulher preta, Axé! sim, chamada Mãe Marta de Oxoguian. Essas mãos tão amorosas dessa grande Elorixá, com muito amor. Mãe Marta era uma pessoa que ela era e é uma senhora, né, Papai Marta de Oxoguian. Então ela tinha Uhum. o Xoguian e tinha o Oxum. E Mãe Marta me trouxe através do amor. Foi o amor dela pelo orixá que me conduziu até a casa, né, onde eu fui feita, Ilealá, casa de Oxalá e Oxum, em Venda Velha, na Baixada Fluminense, em São João do Meriti. Tenho Sim. muita alegria, muita honra de ter sido iniciada por essa mulher. Nossa Shélia é ligada à Casa Branca de Salvador. E na minha feitura eu tive uma grande honra de estar presente aí aqui de Terezinha de Oxum, que era da Casa Branca. E eu me lembro que minha Marta dizia o seguinte, Cláudia, ela falava o candomblé das mulheres. Axé. E Acredito axé, muito nisso. ela falava muito dessa força feminina e foi algo que sempre nos uniu. Antes de eu me tornar filha de santo de Mãe Marta, nós nos conhecemos em um período meu de transição. E Aham. nesse período eu conversava muito, porque ela era uma mulher muito inteligente, ela era historiadora, assistente social, e a gente começou a nossa conversa através do feminino. A gente falava muito sobre as mulheres. E é interessante, né? Porque eu acho que essas águas femininas, as águas uterinas, elas são águas do nosso inconsciente da criação do indivíduo. E foram essas águas que me conduziram. Então, eu não entrei no candomblé pela dor, por desilusão, por decepção. Eu entrei pelo amor de Mãe Marta. Axé. Axé. E, bom, eu fui feita para Nanã, minha mãe, Saluba. Fui feita para Uhum. Nanã, com muito amor também, com muita honra. Durante o processo, né, iniciático, eu tinha realizado um documentário na nossa casa, porque para mim era muito importante, sempre foi muito importante, né, o registro de memória. Eu sou uma pessoa muito ligada à questão da memória. Sim. E formei-me em jornalismo há muito tempo, no século passado, né? Século passado eu me formei, mas fui conduzida
por outros caminhos. Mas ouvir e contar histórias, eu sempre vou levar para a minha vida inteira. E a memória é uma forma de resguardar essas histórias. Então, quando nessas conversas com a mãe Marta, sobre a questão do feminino, a questão do candomblé, o dia a dia nos terreiros, né? A gente sabe que a gente vive uma religião e eu sempre friso uma coisa assim, que fala-se muito em intolerância religiosa, mas nós também devemos falar em racismo religioso através do candomblé, porque é o racismo religioso que o candomblé sofre porque é uma religião oriunda de matriz africana. Então a gente sabe que tanto os povos originários quanto os povos africanos foram perseguidos, estigmatizados, mortos, né? E ainda assim sobreviveram e sobrevivem. Então, quando eu conversava muito com ela sobre a necessidade da gente realizar um documento da casa, né? Um documento de registro de memória. Como eu sou muito ligada às artes visuais, eu falava assim, mãe Marta, vamos fazer um documentário então, que vai registrar o dia a dia da casa. E esse documentário nasceu. Esse documentário, ele nasceu em 2012 e aí nós fomos até a África. Nós fomos até o Benin apresentar esse documentário. E na época ainda não era Iaô, sabe? Não era nem a Bian da casa. Para você ver como é que Orixá é algo tão bonito, sabe? Que vai te conduzindo de uma forma, Cláudia, que quando eu cheguei ao Benin com ela, né, para apresentar esse documentário chamado Mãos Feitas de Fé, a gente fomos em Cotonou e por um destino a gente foi até a região de Savalu, que essa região de Savalu, né, segundo, né, enfim, segundo consta, também é uma região de Nanã. Então eu pisei nessas terras dessa ancestralidade ainda sem saber que, né, em menos de um ano eu estaria sendo, né, adochada por Mãe Marta. Você foi em Então, casa e não sabia. não sabia. Mas sabe que ela também me contava uma coisa? Ela falava assim para mim: Você ainda não saiu da casca do ovo, Luciana. Ou seja, ela já sabia que você Ela já estava sabia. prestes a nascer. Exatamente. E foi lindo. E eu fiquei, Cláudia, para o processo todo, entre o meu recolhimento, a iniciação, foram 3 meses dentro do Axé sem sair. Eu entrei em dezembro e só fui sair em março, sabe? Foi um processo muito bonito, um processo que eu jamais vou esquecer, né? Esse processo de renascimento. É uma coisa assim que todo mundo fala. Tem algumas frases, né, na vida, igual a gente fala a questão de ser mãe, de coisas que você passa, né? E essa questão da iniciação, que todo mundo fica surtado, vai ficar careca, não sei o quê. Aí quando tá lá, a gente pensa, gente, o cabelo é o de menos, Uhum. assim, não vai. E aí você fica, agora vai entrar aqueles 3 meses de quelê, e depois mais um ano, e não sei o quê. E quando passa isso, a gente tem até saudade, né? A gente fala, a gente até pensa que podia ter curtido mais, podia ter, não sei, né? Mas enfim, a gente passou pelo que tinha que passar naquele momento, né? E é muito único e mágico mesmo. Eu super te entendo, Luciana. Mas me diz uma coisa, e aí, quer dizer, a jornalista, a escritora, a artista visual, você vai para dar essa ideia, como é, como é que você a conheceu? Como é que você foi para lá, né? Que você vem do Uhum. Acre. Sim. Você vai para lá e aí, mesmo sendo para desenvolver um trabalho, né, um documentário, Uhum. como é que você foi para lá, conheceu Mãe Marta? Bom,
eu começo a entender que Nanã, né, quando ela vai escolher seus filhos, ela vai dizendo assim: você vai caminhar bastante. Você é uma estrangeira também em terras, né? Eu sou uma estrangeira que vai caminhando. E durante esse caminho tem o nosso aprendizado. Então eu nasço no Acre, tinha um pai paraense, um pai mais velho, tinha uma mãe mais nova, acreana, né? Minha mãe nascida no Seringal, em Tarauacá. Depois eu vou para Belém, depois eu vou para Belo Horizonte, depois eu vou para o Rio, depois eu vou para as Antilhas Francesas, onde as minhas duas filhas mais velhas nascem na Martinica. Depois eu Olha, retorno, bem eu falo andarilha. muito andarilha. E aí eu volto via Roraima depois, quando eu retorno da Martinica. Vou dar aulas lá na Faculdade de Comunicação em Roraima como professora substituta. Retorno ao Rio. E fico entre idas e vindas. Agora por exemplo, eu começo a entender que eu estou nesse ponto, né, da minha vida prestes a dar mais outro passo da caminhada. Eu acho que já estou, talvez, em algum tempo eu me mude do Rio e vá para outro lugar. Também, eu acho que em busca da onde está o nosso bem-estar, né? E aí, quando eu era muito criança, eu sempre fui uma criança muito ávida por leitura. Com 3 anos, 3 para 4 anos de idade, né? Meu pai e minha mãe eles liam muito para mim, porque minha mãe foi uma pessoa que se alfabetizou somente aos 12 anos. Ela, nascida no Seringal e Tarauacá, Uhum. ela buscou, né, o letramento, buscou sair daquele estado, sabe, de um estado que pessoal, né, íntimo, que talvez que não favorecesse a ela como pessoa, um crescimento, e ela entendeu que somente através do letramento, saber ler e escrever, aquilo ali iria proporcionar a ela um mundo, né? E ela se formou em direito mais tarde. Então, Uhum. e aí eu sempre fui muito ávida por leitura. Gostava de ler tudo, liam para mim revista em quadrinhos, e aí eu fui querendo entender o que tinha naqueles balõezinhos dos quadrinhos, né? E aí eu acho que eu insisti tanto, eu era tão criança, ainda tinha uns 4 anos quando eu fui alfabetizada, antes de entrar na escola. Me levaram para uma professora no Acre, que ela tinha uma escolinha de reforço, e aí lá eu fui alfabetizada. Então comecei a ler. E aí tudo que me caía eu ia lendo. E aí, quando eu fiz uns 12 anos, eu comecei a pegar os livros do Jorge Amado. Eu falo que havia uns livros proibidões do Jorge Amado, que eu não podia ter acesso quando era criança. O pai falava assim: esse ela não tem acesso, ela não pode Aham. ler, né? Mas aí eu, com uns 13 para 13 anos, acho que foi 13 anos de idade, eu fui ler O Mar Morto. Esse foi o primeiro livro Uhum. do Jorge Amado que eu li. E quando eu entrei nessa literatura do Jorge Amado, através dos livros do Jorge Amado, do Mar Morto, depois o Jubiabá, depois o Dona Flor, depois o Tenda dos Milagres, aí eu Uhum. caí dentro dessa ancestralidade afro-brasileira, dentro dos orixás, sabe? Eu comecei a perceber uma beleza, algo muito misterioso e muito bonito que me chamava muito a atenção, sabe? Uhum. E, enfim, foi através dessa beleza da literatura. Depois, é óbvio, né? Teve a questão também da musicalidade, que eu também sempre fui muito atraída pela música. Enfim, e aí em 2008, eu conheço Mãe Marta, através de uma amiga minha chamada Jeane, que era nora dela, advogada. E aí, Jeane, cuidando do meu processo de divórcio, do pai dos meus filhos, ela já sabendo de toda essa minha, né, eu já em 2008 eu já tinha iniciado um trabalho em artes visuais, em artes plásticas. Eu começo a pintar em 2003 e na minha pintura começam a sair orixás, iabás, mulheres negras. E eu não entendia direito o motivo, mas aí depois eu fui entendendo. Quando em 2008 eu a conheço, ela falou assim: precisa conhecer a minha sogra, mãe Marta, que é uma mulher incrível, historiadora, você vai adorar conhecê-la. Foi
esse primeiro contato com ela, e foi um contato de muito amor, né? A gente ficou muito amiga e, e a partir daí, Cláudia, a gente meio que foi esse encontro, sabe? Quando eu acho que mãe Marta sabia que eu iria ser a Iaô, né, da casa do Ilealá. Mas é claro, né, às vezes a gente fica reticente. E eu me lembro uma vez, eu falei assim para ela, mãe Marta, mas será, mãe Marta, que eu tenho que entrar? É tanta responsabilidade, é tanto comprometimento. Aí ela parou, me olhou, ela, né, com aqueles olhos profundos dela, e falou assim: Luciana, a vida é comprometimento. E aí não teve mais por onde eu escapar, sabe? Não teve mais, Cláudia, assim. Então tem momentos assim, tem chamamentos e tem assim caminhos, né, que vão nos levando àquilo que nós nascemos para ser também, né? Exato. Interessante que assim, é um comprometimento e que a gente não tem garantia, né? Certamente. Não temos. É muito louco isso. E aí você faz o, o documentário, sai do Sim. Brasil, você volta. E aí você começa a se encontrar, a perceber muito mais o mundo do Uhum. candomblé colorido, né? Porque Sim. são outros desenhos, é uma outra pegada muito fora Uhum. do que a gente vive, até porque pro lado do Acre tem toda uma Uhum. questão mais indígena Sim. do que africana. Até tem, mas muito É. mais indígena, né? E de repente você Uhum. vem para cá, você vem para um mundo que não estava nem dentro da sua academia, Não. né? Do que você Não. estudou. E aí, quando que a Luciana começa a pintar isso? Ou você começou a ser uma griot, ou inquieto, a gente vai chamar de Acauê. O que veio primeiro? A contação de histórias? Eu creio que sim, que de repente porque você gostava muito de ler, né? Sim. Mas no candomblé, essa contação de história vem antes, vem junto, vem depois da Luciana pintora? Como é que foi isso aí? Eu gosto de falar da infância, né? Porque eu falo assim, infância para mim e a velhice estão juntas. Eu, eu fiz 50 anos há pouco e eu quero ter mais 50 para ficar uma boa tartaruga. Mas quando eu era Axé. muito axé, né? Quando eu era criança, eu acho que eu tinha, toda criança tem boa memória, né? Então a criança ouve uma história e já repete, já conta, reconta. Então eu gostava de contar histórias. Eu gostava, papai era um bom contador de histórias, sempre me contou histórias. Uhum. E eu gostava de contar histórias. E aí eu me lembro que eu desenhava pelos muros da casa. Ele também deixava, não, minha filha, pode desenhar aqui em casa, você pode desenhar nas Você era paredes, tá? filha única, Luciano? Olha, eu fui uma menina assim, era um cruzo meio engraçado, porque meu pai já tinha tido um casamento, então eu tive duas irmãs bem mais velhas, né? E Sim. depois, quando os meus pais se separaram, minha mãe casou novamente, eu tenho dois irmãos. Tenho o Eduardo e o Rodolfo, que são mais novos do que eu. Então, tenho irmãs mais Você é velhas, literalmente a filha do meio. eu sou a filha do meio. Tô ali na encruzilhada. Aham. Então, mas deles dois, né, foi aquela dali. E aí eu pintava nas paredes, ele deixava eu pintar e tal, o papai era ótimo, assim. E então eu acho que a contação de histórias veio primeiro. Mas eu também gostava de desenhar como toda criança, tem essa expressão. A Uhum. criança, a criança, ela é sensacional, porque para mim, a criança, ela tem uma capacidade, Cláudia, que a gente, adulto, a gente vai perdendo. Ela tem uma capacidade de abstração, de subjetividade, do sonhar, do imaginário, que depois, quando nós nos tornamos adultos, cheios de responsabilidades, a gente vai perdendo isso. E aí a gente vai fazendo mil cursos, para que a gente possa, né, abstrair, imaginar, sonhar, né, que a gente possa, e é engraçado isso, só que eu falei Que a assim, gente nasceu com isso, né? a gente nasceu, eu falei assim, vamos acessar a nossa criança, ela tá ali, essa criança ela não morreu,
sabe? Essa criança, ela continua dentro de nós. Então, para mim, essa criança, por isso que eu falo, essa criança, ela anda de mãos dadas com a nossa velhice interna também, que é muito bonita. Então, eu acho que aí eu comecei, né, a pintar realmente, como eu falei, em 2003. Olha só, já estava com meus filhos, né? E eu também contava história para eles, sempre gostei de contar e inventar histórias. Mas em 2003, eu passei um processo muito louco, que era um processo de eu dar vazão justamente à minha subjetividade, sabe? E aí eu comecei a pintar. E por uma obra do acaso, eu falei assim, ué, por que eu não compro umas tintas, compro uma tela e vou ver o que vai dar? E o que deu foram mulheres negras, primeiramente foram retratos. Depois, Cláudia, eu pintei uma Oxum e uma Yansan. E eu falei que engraçado, né? Elas saíram, elas pediram para sair. Eu tenho um processo muito íntimo que eu converso com as minhas pinturas, sabe? Eu vou perguntando como é que elas querem aparecer, como é que elas querem ser retratadas, que cor elas querem que eu ponha a elas. Então é um processo muito, muito íntimo mesmo. E a partir daí eu fui pintando essas telas sem, na verdade, nenhuma pretensão de exposição, sem absolutamente nada. Uhum. E foi uma amiga chamada Adriana Vitória, que é a outra queridíssima também, uma mulher incrível, artista plástica também. Ela, um dia chegando lá em casa, ela olhou os quadros, né, que eu colocava nas paredes, ela falou assim, ô Uhum. Lua, por que que você não faz uma exposição? Lu, você é uma artista. Eu falei, que é isso, Adriana? Eu nem fiz belas artes, eu não estudei, eu não fiz estudos para isso. Ela olhou assim para mim e falou assim, Lu, para com isso. Vamos começar a expor essas telas, vamos começar a colocar essas telas no mundo. E aí, Cláudia, eu fui entendendo, né, que tudo que a gente escreve, que a gente produz, enquanto, enfim, expressão íntima nossa, expressão artística, ela realmente também, ela precisa estar no mundo. Ela é uma comunicação com o mundo, sabe? Uhum. Então, eu tomei essa coragem através da Adriana e a partir daí foi aos poucos, porque também na minha vida eu falo que é sempre também no, no passo do Igbim, no passo do caramujo, eu passo de nanã, entendeu? Devagar, Aham. Aham. devagar, mas assim, constante, firme. Né? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Você viu, eu comecei a pintar em 2003, aí em 2008 eu vou conhecer a Mãe Marta, aí em 2010 eu vou conhecer uma curadora de arte francesa, aí essa francesa também se tornou-se outra amiga e ela vai me leva essas telas para Paris para fazer uma exposição numa galeria lá. Então é tudo assim. E aí em 2018 eu vou lançar meu primeiro livro, né, que é o Ocan, que são ilustrações e texto meu, também a partir desse movimento todo, já dentro do candomblé. Então é tudo, sabe, vai, mas é tudo muito lindo. Eu falo, é uma espiral de Exu, muito linda, que Sim. parte, sabe, de um eixo, de um centro, mas que ela vai continuamente, sabe, se Uhum. movimentando, se expandindo. Quando você fala para mim que você pergunta para sua tela, né, como quer se mostrar, você realmente pergunta para algo de fora ou você tem a convicção de que você pergunta para si mesma como você quer se mostrar ao mundo? Olha, que pergunta, hein? Não, eu vejo assim, eu acho que, como eu te falo, toda expressão, né, nossa, é uma expressão íntima também. Então tem muito Uhum. de mim, muito. Só Sim. que tem um momento ali que eu vou, quando eu já faço o primeiro esboço, inicialmente surge na minha mente uma imagem, né? E Uhum. aí essa imagem eu vou colocar na tela. E aí são esboços e esboços. Quando esse primeiro esboço é feito,
Aí eu começo a conversar com ela. Fala assim, vamos lá, como é que vai ser essa cor? Como é que vai ser essa construção? Mas você sabe que uma vez, ao apresentar um dos meus trabalhos para uma galeria, uma amiga também, muitas pessoas acabam virando muitos meus amigos, sabe? Também Que bom, né? isso é muito bom, porque eu fico assim, isso é engraçado. Muitas muitas mulheres na minha vida que me ajudaram, que me Uhum, deram a mão, que olharam o meu trabalho, sabe? Claro que uhum, houveram, assim, amigos e homens, assim, mas é interessante isso. Eu percebo que há muito mais mulheres dentro da minha construção, do meu movimento de crescimento, sabe? Então foi outra mulher argentina, que é a Mavi, tem uma loja aqui em Santa Teresa, onde eu moro, né, chamada La Vereda. E uma vez, quando eu fui levar um quadro meu há muitos anos atrás para ela olhou assim, olhou os trabalhos e falou: engraçado, né? São todas você, né? Ela assim para mim. E era engraçado porque eu fiquei assim, talvez, né? E aí é incrível isso, sabe? É incrível porque você vê, eu sou uma mulher do norte do Brasil, sou uma mulher nascida no Acre de pai e mãe nortista, né? Ou aham. seja, caboclos ali daquele do fundo ali de um seringal, mas meu pai era paraense e no Pará já houve uma migração, né, afrodiaspórica. Então a mãe do meu pai, minha avó Dica, era uma mulher negra, né? Então já tem essa talvez lá nessa ancestralidade dele, né, através dele já veio um pouco dessas mulheres que hoje eu retrato, sabe? Tanto, tanto que você coloca no seu livro Nossas Almas Murmuram na Sombra, né? Isso. Você vem falando desse diálogo. Na verdade, você vai fazer os contos da sua vida, Uhum. mas você vai dialogando com você mesma e com todos que deixaram um pouco de si dentro da Luciana, né? Gente, eu tô muito Exatamente. romântica, eu não posso ficar Ai, falando que com esse povo lindo! das artes, não. Antes eu estava gravando com o Marco Teobaldo, que ele é Aham, curador, né? Ele, sim. inclusive, é responsável lá pelo IPN, pelo museu lá da Iadavina. Aham, E, e a gente estava também, eu me peguei viajando assim nessa questão do belo, né, dessa cultura, e eu acho fantástico. E aí, Luciana, você começa a contar essas histórias, a uhum, pintar, né? uhum, Ter essa pegada. E eu sei que é uma pergunta que pode parecer boba, mas assim, o que você mais gosta de fazer? Contar a história uhum. ou pintar a história? Pintar a história, ela é muito difícil. Assim, os dois são muito difíceis. Quando a gente se Sim. vê diante de um que antigamente era no papel, né? Eu escrevi muito no papel, né? Hoje você abre o computador Aham. para escrever. Mas as minhas pinturas ainda são nessa forma mais artesanal mesmo, né? No papel, em Uhum. tela, em canvas. E aí você tem esse o desafio, né? Da tela em branco, né? Da criação. Quando, Cláudia, eu escrever também não é fácil, não. Porque as coisas vêm ali, sabe? Esses escritos, eles estão ali e eles têm que, em uma hora, assentarem, né, no papel. Mas é interessante, porque quando eu saio do estado também, digamos assim, da artista visual, né, da pintora, para a ilustradora, né, porque há uma Uhum. diferença na ilustração de livros, né, porque a ilustração de livros já é uma parte de uma premissa da narrativa, né, então há uma continuidade. E Aham. foi um imenso desafio, porque uma coisa é você produzir uma tela, uma criação única de uma tela, né, que criou, que surgiu e você pintou, está ali.
outra ilustração. E a história vai ser contada a Eu, partir de quem vê, né? De quem se exatamente. conectar. É. E aí que eu falo que tem que entrar a criança, porque como a criança ela tem essa capacidade da imaginação e do sonhar, e da abstração e da subjetividade, eu deixo essa minha criança acontecer. Então, quando eu fui fazer a pintura nas narrativas de livros, né, eu falei assim, será que eu vou conseguir, por exemplo, pintar o mesmo personagem várias vezes, né? É, como é que eu vou pintar uma emoção que eu escrevi? Como é que eu vou pintar a solidão? Como é que eu vou pintar o abandono? Como eu vou pintar a alegria? Sabe? Então, como você pinta uma emoção, né? E aí que está a magia do sonho, de você se permitir também, sabe, ser criança, mas assim, por exemplo, te dou um exemplo no meu livro no Ocan, que significa coração em Yorubá, Sim. né? O personagem, o Mandu, aí o Mandu eu já li, eu sonhei com o nome do personagem. Quando eu escrevi o livro não tinha nome, mas aí eu Uhum. sonhei com o nome dele, eu falei, vai ser Mandu, ótimo. O nome do personagem é Mandu. E aí tinha o início do livro, eu falo assim dos fios invisíveis, né, que nos unem, né? Ou seja, os fios narrativos da história, os fios invisíveis que vão nos unindo. Eu fiquei semanas para pintar essa frase, porque eu ficava assim empacada, dizendo, como é que eu vou pintar fio invisível? Você escreveu isso. Agora, como é que você vai ilustrar um fio invisível? Entendeu? Em Aham. narrativas, sabe assim? Eu fiquei, até que veio um momento, veio justamente Orúmila, me surge e fala: Uhum. e a tábua de Ifá? Não são ali Uhum. onde tem os fios invisíveis da história? Aí me veio. Aí, sabe, o negócio surgiu assim, iluminou-se no Ori. E eu falei assim, é claro. Então a primeira ilustração vai ser, né, o oráculo de Ifá com né, que é justamente a representação dos fios Uhum. invisíveis que nos unem das narrativas de história, sabe? Sim. Então é tudo um momento assim de muita angústia até a gente achar a ilustração que é mais apropriada naquele momento da criação. É por isso que eu também batalho muito para que na construção do livro de infantil juvenil, um livro de narrativas, onde há a autoria da escrita do texto e a autoria das imagens. Né? Durante muito tempo no Brasil, o ilustrador ele não foi considerado como autor. Isso foi uma luta, uma batalha grande de muitos artistas visuais, ilustradores, para que eles pudessem também entrarem, né, nos direitos autorais dos livros, considerados como autor, porque a criação de uma imagem no livro, né, de literatura, o livro infantil juvenil, o livro com imagens, ele é uma Uhum. construção autoral. Então é Olha que também uma barato. criação autoral que é justamente isso, a pessoa também ao ler, a criança, o jovem, enfim, quem quer que seja, a imagem, e eu sempre falo isso também, a imagem é um escrito. A imagem ela não Sim. tem, né, não há um alfabeto, mas há ali toda uma semiótica, uma leitura da imagem, que você lê aquela Sim. imagem também, sabe? E o livro ele é uma construção, é uma narrativa, né? E é uma narrativa também autoral. Então, muitas vezes eu fico muito triste quando eu vejo assim, essa um pouco essa desconsideração com o ilustrador, geralmente de livros Uhum. infantis juvenis, né? Como se Aham. fico meio, mas hoje já houve uma melhora muito grande nesse sentido. E que continue, né? Que E seja que um processo, continue. né? Agora você me fez lembrar o Baba Márcio de Jagum, quando ele foi é, fazer, né, o Abiloió, que foi o primeiro livro infantil dele. Aí a editora mandou lá os Uhum, escritos para o ilustrador. uhum, E aí o ilustrador fez, mas o Baba Márcio em momento algum teve contato com esse rapaz.
Sim, E é isso. aí, quando ele mandou os desenhos para ver se Baba Márcio Uhum, aprovava, se condizia, e Baba uhum. Márcio, assim, achou lindo, se conectou e tal. Enfim, e aí até que teve o dia que eles se conheceram pessoalmente, que agora eu não Ah, lembro aonde. Mas enfim, Baba Márcio, aí o dono da editora apresentou os dois, né? uhum. Olha, o autor, esse aqui é o ilustrador. Aí Baba Márcio parabenizando, né? E assim, até porque coincidentemente a editora é uma editora evangélica, tá? O dono é Olha, evangélico, no caso. É, e aí Então, o Baba Márcio, talvez, eu acho que ele partiu do princípio que de repente o menino também pudesse ser, mas ele falou, nossa, ficou incrível e tal. Aí o garoto falou assim, Babá, eu fiz isso muito emocionado, porque eu hum, sou de Jagum. ah, Saca? Assim, como é que, né? Como é que as coisas vão fluindo, vão conectando, e assim é você. E eu fiquei impressionadíssima, né? Porque agora tem o livro do professor do Luiz Simas, o Oriquis, sim, e aí Mariquis. você vem assinando, né, a ilustração. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi essa sua chegada ao Simas? Como é que foi esse convite? Como é que foi tudo isso? Olha, o bom da gente ser macumbeiro, que eu falo, o bom de você dar macumba é que a macumba vai Você te adora essa direcionar. palavra. Adoro, gente. Gente, é sonora demais. Isso me lembra uma música, a macumba. É lindo demais. É muito lindo. Falou assim, gente, Até vamos porque é um usar. instrumento, né? É um instrumento. Eu falo, o bom da macumba é que a macumba ela vai te encaminhando, né, para as pessoas com uma mesma energia. E eu fui assistir uma palestra do Simas, Aham, que é, enfim, né, gente, eu já conheci o trabalho dele, já era fã dele e, e já usava, inclusive, muito dos textos dele nas minhas pesquisas, enfim, livro dele, livro com Rufino, pessoas incríveis. aham, E quando eu fui assistir essa palestra, eu falei assim, poxa, eu vou levar os livros que eu tenho para o Simas fazer uma dedicatória e aquela coisa da troca do ebó, né? Como a gente estava conversando uhum, antes, que antes, né, de começar a gravação, que o aham, ebó é uma troca de energia, né? A gente está aqui para, sim. no mercado de Exu, para realizarmos as nossas trocas, né? E Laroie. Laroie. E aí eu falei assim, eu vou pedir que ele né, faça uma dedicatória e vou entregar um presente para ele. E aí eu entreguei duas ilustrações, dois prints, né, em fine art meu, que era o Zé Pelintra e o Maiaô. E foi assim que nós fizemos a nossa conexão, porque o meu cartão de visita foi seu Zé. Você fez isso Seu Zé! exugeticamente, como é que Eixo, é? Exuisticamente, eixuisticamente, foi né? estrategista nisso ali. Foi. Usei ali, você pedi a Go, pedi licença, e eu fiquei olhando, falei, puxa, o que que eu poderia oferecer ao Simas? E aí eu falei assim, eu acho que ele vai gostar do seu Zé Pelintra, né? E ofereci, e a partir daí a gente entrou em contato. E quando foi aí no lançamento do Ocam, que foi lá na Primavera dos Livros, em 2018, nós nos cruzamos ali, se eu não me engano, no Catete, né, que foi ali no Palácio do Catete, nos Jardins, né? E aí eu me lembro que o Simas falou assim, Luciana, eu estou com um texto aí, eu vou te dar para você fazer essa ilustração. E foi que ele me entregou, o Oriquis ainda não tinha título, né? Aham. Ainda não havia o título do livro, mas ele já me entregou esse texto. E a partir daí foi pedir muita licença também. O Oriquis, como eu te falei, né, também a gente chama do nosso livro Ebó. Aham. É um livro também feito com muito amor, né? E o Simas, ele é uma pessoa maravilhosa como parceiro, porque há muito respeito, há muita, sabe, há muita alegria Uhum. e entre a gente. Então, isso é tão bom quando ocorrem esses encontros, porque eu também sou, como eu te falo, eu sou uma pessoa no passo do caramujo, né?
Então, Aham. se eu pegar uma pessoa que é muito ansiosa, isso vai dar muito ruim, porque se a pessoa ficar assim, então, você já fez? Já criou? Já desenhou? Já. E aí, e o Simas é maravilhoso, ele me entregou com uma confiança, né? Depositou em mim o texto dele, ou seja, confiando que eu iria, né, criar da melhor forma Uhum. possível. Isso é muito lindo, sabe? Isso é um sentido de uma confiança da parceria lindo, sabe? É como Uhum. quando justamente você está ali no terreiro e tem Zequedes, tem os seus outros irmãos que estão, sabe? Cada pessoa tem uma função, então cada mão ali que está ali é colocando a sua mão em que seja para acender uma vela, que seja para bater um feijão fradinho, sabe? Que seja para varrer o terreiro, né? Cada um coloca a sua energia. Então, Sim. é uma confiança, sabe? De entregar para você uma função, sabe? Então, quando a Elorixá te entrega uma função, ela está confiando de que você vai realizá-la, né? E executar essa função com todo o seu amor, da melhor forma possível. Então, esse Sim. nosso encontro foi esse. Mas o cartão de visitas foi o Axé. seu Zé. Que maneiro. Agora, eu vi que a sua, é, a sua pintura, né, no livro do Simas, posso estar falando besteira, mas eu, Hum. além de eu achar linda, eu achei, eu não sei se você pensou nisso ou se você foi deixando fluir, mas é um estilo rupestre, né, de pintura, né? Tô falando Olha. besteira? Não, eu tô adorando, gente. Tô amando isso. Eu achei incrível, porque remete muito à pegada que você fala, né, da Uhum, macumbeira, do povo uhum, afro, né, uhum, que antigamente as pessoas pintavam nas paredes e não uhum. tinha o que depois, né, os gregos vão dizer que tem que ter aquele formato, que tem que ter tal, Sim. tal, tal. Que é engraçado que depois. Ai, como é que é o nome do cara? Acho que é a Quem? Claude Quem? Monet que fazia uma parada surreal. Eu falo, cara, é tipo. O cara se espelhou no rupestre e vem, por mais como ele era um homem branco, aí virou o surrealismo da parada, né? Mas o seu é o rupestre, que eu acho muito mais bonito, eu adoro. Até porque Eu amo. eu gosto muito de um barro, um sisal junto, sabe? Eu me amarro muito nessas coisas. E eu achei linda a sua ilustração Ai, que no, lindo. no, no, no livro dele, né? E aí, Luciana, eu quero saber também, Uhum. que eu vejo que você é muito baladeira, né? Nas suas redes sociais você tá em todas, você tá ali, você Que tá aqui, você isso? vai contando, vai mostrando. Eu achei isso o máximo. Mas quando você quando você vai, ah, e detalhe, as pessoas não estão te vendo, né? Você fala pro Ai, corpo. Ai, você eu gesticula. gesticulo, gente, Você gesticulo. A faz a pessoa Tatiana Henrique. Tatiana é, Henrique é uma irmã. gente do céu. Ela é de Obatalá, só que ela é das artes cênicas e Uhum. tal, né? A Tatiana também ela fala, ela sorri, ela fica séria, ela Mexe gesticula a e mão, vocês gesticula, né? vocês são muito parecidas. E aí quando você tá nas suas apresentações Uhum. contando história nas suas contações, o que exatamente assim mais faz você palpitar assim, ah, eu quero contar isso, eu vou falar disso. Ai, olha, não, eu tenho que falar da pintura rupestre, porque você falou da pintura rupestre, aí é uma Ah, parada tão bacana, porque eu tenho muita paixão pelas pinturas rupestres e também, Cláudia, esse ano, né, eu fiquei muito feliz porque eu entrei para o mestrado da UFRJ, no Instituto EICOS, com, axé, ô. olha aí, ó, com um projeto que é um projeto que foi muito, enfim, gestado com muito amor, sabe? E o meu Uhum, projeto chama Umbigo Mãe. Fala sobre vida, morte e renascimento através da memória do feminino.
porque justamente eu sempre pensei nessa mulher pré-histórica, na mulher mesmo, gênero feminino, Aham. né? Como uma grande artista, uma criadora de memória, sabe? E durante milênios, séculos, essa mulher, ela foi totalmente subalternizada e apagada na sua criação. Então, quando a gente, por exemplo, pega os livros, né, de história, os livros de história da arte, você sempre vai ler o homem criador da arte rupestre, o homem criador da caça, o homem criador dos grãos, o homem e a mulher não, essa mulher pré-histórica, essa mulher ali do paleolítico, do neolítico, num papel secundário, sabe? De espera, de fragilidade, né? Uhum. E que esperava então a proteção daquele grupo, né? Do seu coletivo. Mas aí eu fui começando a me interessar mais por isso. E há uns cerca de 2 anos atrás, né, eu idealizei uma oficina chamada Escritos de Memória. E nos escritos de memória, eu gosto sempre de mostrar muitas imagens nas oficinas. Era uma oficina que fala sobre literatura, sobre a questão da criança e da velhice. E aí comecei a pesquisar sobre as pinturas rupestres nesse sentido de falei assim, não é possível que essas mulheres não criaram nada. E aí eu fui percebendo que elas criavam sim. Há uma caverna na Argentina, uma entre várias cavernas, Aham. mas na Argentina há uma chamada La Cueva de las Manos, onde a gente tem as mãos em stencil, né? Eles também faziam muitas pinturas das mãos em stencil. E aí, somente já no século XX, foi feito estudos da medição dessas mãos e verificaram que eram mãos femininas. E aí, Olha. isso é um outro salto, sabe, de Uhum. pensamento, porque se a gente for cada vez mais entender e pesquisar, a gente vê que há muitos, né, desde o Paleolítico, Neolítico, essas mulheres, elas eram criadoras, elas estavam criando os seus sonhos, elas estavam criando as suas memórias, as suas histórias, as suas narrativas, né? A todo o processo desse culto ao feminino que foi subtraído com as religiões judaico-cristãs, a partir desse patriarcado religioso judaico-cristão, que inclusive afogou também a própria figura feminina, delegou em uma condição, ou era Eva ou era Maria, né? Ou então ou éramos as pecadoras iniciais, culpadas pela morte, pelo trabalho, pela dor, ou a Virgem Redentora. Então a mulher, o gênero feminino, dentro dessa história toda, a gente ficou sem muito escape. E esse patriarcado muito adoecido, esse masculino muito adoecido, ele vai ali subtraindo da mulher, sabe, a sua criação, né? Então, essa terra que é feminina, né? A terra, ela foi muito maltratada por esse psiquismo adoecido, sabe? Do Sim. masculino adoecido. Então, Uhum. assim, quando você me fala das pinturas rupestres, é tão bonito, eu fico tão feliz, porque aí eu vejo, nossa, que lindo, então estou honrando essas ancestrais, sabe? Eu estou Sim. também colocando um pouco da minha memória numa pintura, sabe? E aí eu Uhum. fico muito, muito, muito feliz mesmo. Que E bom, eu que já bom. perdi até a segunda pergunta, que eu fui falar da pintura rupestre. Te confesso também que eu esqueci a segunda pergunta, mas vou te falar duas coisas. Uma é que você é educadíssima, que eu costumo dizer que nós mulheres fomos colocadas em em duas, em duas posições, sendo que uma já é o dedo no gatilho, né? Que eu digo que Hum, a colocação da mulher, o cristianismo botou a gente na condição de ou você é Maria a uhum. pura ou você é Madalena puta, É isso. sabe? Uhum. E aí, se você escolher a segunda opção, tudo perdido, É. sabe? E quando a gente vem
estudo da filosofia Yorubá, da história da África. Claro que hoje já tem outras coisas acontecendo, mas pela filosofia e tal, né, nós somos pluralidades, a gente pode ser muitas coisas. E tá aí que a gente está vendo a Luciana, né, que é jornalista, que é escritora, que é pintora, que é mãe, e que transborda essa pluralidade. Agora, o Aí lembrei da interessante. segunda pergunta. Ah, Lembrei. então vai. Então responda. Que Responda que eu era não lembro mais que eu te sobre perguntei. que era sobre a questão de quando eu vou contar a história, né? Como é que eu fico, né? Como é que aquilo ali Aham. me vem. Eu fico num nervosismo achando que eu vou esquecer tudo que eu já sabia de Sério? história, te juro. Mas aí depois vem, pá, aparece, sabe? Então, o que mais me alegra, na verdade, na hora que eu vou contar a história, é poder, assim, é ter essa troca. Então eu gosto Aham. muito assim de contar tanto para as crianças muito pequenininhas, aí tem uma forma de contar para os bem pequenininhos, uma forma de contar para os maiores, para os adolescentes, para os adultos, para os velhos. Tudo tem uma forma de chegar neles, sabe? E essa Uhum. forma de chegar que eu acho linda da gente quando essa conexão ela acontece. Aí você vê um Uhum. olhinho brilhando, aí você vê que tá ali, sabe? Ele tá havendo uma ponte, tá havendo uma conexão. Isso é lindo demais. Mas assim, eu fico com medo, eu falo assim, "Ah, eu acho que eu vou esquecer tudo. Peraí, deixa eu. Aí vai, já e vai. Isso é uma coisa que até o pessoal que faz teatro e tal sempre fala isso, né? O pessoal que canta, que antes de pisar no palco e tal, É, tem tem esse nervosismo, tem essas borbulhas todas, e depois que pisa, só vai, né? só Só vai. vai, não tem o domínio, mas se deixa ser dominado de uma forma positiva, né? Se deixa ser levado. Luciana, não tem muito tempo, mas eu ainda quero falar uma outra coisa Sim. que eu fui olhando na sua fala e vou lhe perguntar sobre isso. Uhum. É, você mostra os seus estudos, a sua pintura, você está sempre voltada para o feminino, Sim. né? Eu acho interessante. Mas quando você começa a falar de você, Luciana, lá de trás, o tempo todo você volta ao seu pai. Você Sim. dá seu pai como referência. Seu pai que Sim. lia, seu pai que não sei o quê, seu pai que deixava pintar. Uhum. E aí, Onde está essa é, mãe? é tipo isso. É mais Não, isso. a Porque assim, mãe. como Ah, você me dá o tempo todo a sua referência uhum, paterna e de repente você vem trazendo todo um trabalho, toda uma busca uhum. materna, feminina, eu estou tentando encaixar essa peça Olha, aí. mas Não que sejam distintas, sabe? sim. Mas eu estou querendo encaixar um pouco isso. E aí me diga, fale-me Olha, sobre. é isso, né? Meu pai foi. Porque eu acho assim, meu pai, como eu te falei, ele foi o. Eu nasci, ele era um homem mais velho. E Aham, somente aos 12 anos eu fui realizar que ele, papai era mais velho que os outros, então eu não vou ter ele muito tempo da minha vida. Tanto aham, que quando eu estava com 24 anos, ele aos 90, foi que ele se encantou. A minha sorte é que com 24 eu parei a minha primeira filha. E aí isso foi sabe, deu uma segurada, né, no uhum, emocional, da uhum, continuidade, de entender que a sim, morte, né, ele tá ali, ele virou ancestral e eu precisava continuar. E a minha mãe é todo esse meu feminino, todas essas mulheres, a minha maternidade, tudo o que eu estou escrevendo em cada mulher que eu pinto está minha mãe. Ela tá ali, uhum, sabe? É ela. uhum, É uhum, praticamente essa extensão minha também, da minha mãe, dessa mulher que era brava, que eu acho que era uma mulher de Iansã, apesar de ser muito católica, mamãe, uhum, mas ela era muito porreta. Ela era uma mulher que lutou com muitas unhas e dentes para poder existir. E durante todo esse tempo eu também tive
acho que como toda mãe e filha, né, quando a gente é mais novo, a gente às vezes tem momentos assim que a gente custa entender também as nossas mães, e depois a gente entende tudo, sabe? A gente entende todas as lutas, a gente entende cada dor, cada alegria, sabe? E de como eu sei que ela também já se encantou. Esse meu mestrado eu faço por ela, para ela. Tanto é que o Umbigo Mãe, Cláudia, eu comecei a escrever ainda sem saber que seria um projeto de mestrado, porque eu precisava gestar de novo a minha mãe. Eu pensei assim, a minha mãe não morreu, né? Nesse sentido, os nossos ancestrais, enquanto a gente tiver um pensamento de muito amor e um sentimento de amor, eles estão ali. E aí eu pensei assim, eu preciso gestar essa mãe novamente, colocá-la de novo no útero, só que dessa vez é no meu útero, sabe? E aí eu fui trabalhar com a cerâmica, com barro, né? O barro de Nanã, esse barro de vida, de morte, de renascimento, sabe? De transmutação, de metamorfose, para poder entender que dentro de nós estão esses múltiplos, e essa mãe está em mim. E minha mãe está aqui. Então, todas essas mulheres, acho que cada mulher que eu pinto, que eu desenho, toda a minha palavra do feminino é ela que está ali, sabe? Impulsionando. Essa é a minha mãe, Dona Antonieta. Axé, axé, que assim seja. Luciana, assim, tô extasiada. Conversaremos muito mais, mas já deixo um convite para a próxima temporada a gente falar mais. Sim, sim. Cláudia, eu te digo assim, eu sou muito agradecida, sabe? Eu penso assim, como Orixá é maravilhoso, como os encantados são lindos, maravilhosos, como os invisíveis são maravilhosos, porque eles me dão, né, a oportunidade de ainda todo dia, né, acordar e conhecer pessoas que eu sei que irão se tornar também pessoas amigas para mim, sabe? E então eu gostaria de dizer, nessas considerações finais, trazer então talvez esse meu pai e minha mãe de uma forma simbólica, trazer o pai que falava assim, que é sempre necessário sorrir todo dia, ainda que a gente esteja muito triste, e trazer essa mãe que diz assim, lute com toda a sua força, sabe? Esteja de pé, né? Quando a gente está ali, de pé. Vamos ficar de pé para os nossos sonhos. É isso que eu gostaria que todo mundo pudesse acreditar nos seus sonhos. E vamos seguindo, e vamos semeando essa ideia. Luciana, gratidão. Que Babá Açaí sempre te fortaleça, te dê muita saúde a você e aos seus. Né? Que todos os orixás possam sempre te direcionar, amparar, abençoar, estejam sempre presentes com você. Gratidão, estou muito feliz de ter gravado esse episódio com você, de ter descoberto essa mulher porreta, potente, massa, que é a Luciana. Gratidão mesmo, de todo o coração, tá? E para você que ficou com a gente até agora, que Exu possa sempre refrescar seus caminhos e que também possa cruzar nossos caminhos no próximo episódio. Até segunda. Beijo, beijo. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.